Entendi. Graça e paz, querido. Que bom estar aqui. Você está feliz de estar aqui também? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nada, tenha convicção disso, nada deixa o seu pastor mais feliz do que ver o seu avanço e a sua transformação. Amém? Então, assim, quando eu ouço um testemunho, e na verdade, assim, me emociona demais a maneira como eu vejo as pessoas que fazem o rema avançam. Amém? Eu sei que não é só o rema que te faz avançar, eu sei que congregar, servir a igreja também tem te feito avançar, amém? Então você só não cresce fazendo rema não, você cresce estando nessa igreja, sendo constante, mas de verdade, o rema talvez seja um turbo, um nitro, né? E ele faz com que você cresça ainda mais rápido, amém? Glória a Deus, que alegria. E se eu vou andar mais bonito daqui para frente, é graças a vocês, pelos presentes que eu ganhei. Mais uma vez no meu aniversário, muito obrigado pela generosidade de vocês. Cada palavra, cada carinho, demonstração, post, presente, oferta. Muito, muito, muito obrigado. Bem, vocês são demais. Mas amém. Vamos lá? Você está pronto? Amém. Querido, se você nos visita pela primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar. E existe algo de Deus mesmo. Deus está fazendo algo aqui. E nós somos testemunhas do que Deus está fazendo, né? Não somos nós que estamos fazendo, Deus está fazendo por nosso intermédio. Nós colaboramos, nós cooperamos com o Senhor. Ainda hoje conversava com uma pessoa e ele falava, poxa, vocês devem estar felizes, a igreja está crescendo e tal. E quando eu vi que ele estava talvez levando essa conversa para um lado, eu disse, rapaz, não é maravilhoso que a Bíblia diz no livro de Atos que quem dava o crescimento era Deus? E na hora ele disse, é verdade. Eu disse, pois bem, rapaz, Deus está dando um crescimento lá e é Ele que está fazendo acontecer. E que bom que a gente está podendo colaborar e cooperar com o que Deus deseja fazer. E de verdade, sabe qual que deve ser o seu trabalho naquilo que Deus deseja fazer? Não atrapalhar. Porque assim, é a gente que acaba dando ruim. Então se a gente não atrapalhar o que Deus quer fazer, dá super certo. Amém? Amém? Glória a Deus. Queridos, aquilo que nós vamos falar essa noite não é algo novo, para talvez você que congrega conosco há algum tempo. Eu já inclusive tive alguns testemunhos de pessoas que agarraram essa palavra e mudaram mesmo a vida delas. E a ideia é essa, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, e ela tem toda esse poder de nos transformar, amém? Então eu não sei se você já ouviu a respeito disso, mas assim, que essa palavra, ela chegue e seja acolhida pelo teu coração, para que você possa entender mesmo, é Deus quem está trazendo essa palavra para nós, e ministrando sobre nós essa noite, amém? Não se trata de um sorteio que eu fiz, ou fiquei olhando, eu nunca ministro em cima do que eu estou vendo na vida dos outros, eu ministro aquilo que Deus deseja, amém? E eu me lembro aqui, acho que eu já falei para vocês, de uma vez que eu estava numa segunda-feira no escritório, e então recebi uma chamada de vídeo, era de um irmão que não falava comigo, e a chamada de vídeo foi uma surpresa para mim. Eu pude atender e na hora atendi, ele disse, pastor, por favor, o senhor lembra que eu levei ontem esse rapaz? E eu olhei e disse, eu lembro desse rapaz na igreja, não sabia que era você que tinha levado, mas eu lembro dele na igreja. Ele disse, pois bem, pastor, fui eu que levei. Fala para ele aqui, pastor, que o senhor não sabia nada da vida dele. Eu disse, não, eu não sabia nada. Pastor, fala para ele, porque ele tá teimando comigo aqui, que tudo que o senhor falou lá em cima foi porque eu antes contei a vida para ele. Amém? Então, se você está nesse lugar, deixa Deus falar com você. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVT. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no capítulo 9. Lucas 9. Nós iremos ler a partir do versículo 57. Lucas 9, 57, na nova versão transformadora, diz assim. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere um pouco. Eu ouvi. Achou? Glória a Deus. Diz assim, quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus, eu o seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu, as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa, ele disse, siga-me. O homem, porém, respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai.
Jesus respondeu: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Amém? Pai, nós te damos graças pelo privilégio de acesso à tua palavra, sermos ministrados pelo teu Espírito e a tua unção. A Bíblia diz que o Espírito da verdade habita em nós e ele nos conduz a toda a verdade. Obrigado pela tua palavra sendo semeada no bom solo dos nossos corações, e eu creio e declaro a frutificação, Pai. Eu não estou aqui palestrando, eu estou falando de uma palavra que é carregada de poder mesmo para transformar as nossas vidas. E assim como o pastor Adriano mencionou, a unção vai despedaçar jugos aqui essa noite. Em nome de Jesus eu te dou graças, Pai. Amém, amém e amém. Queridos, eu não sei, mas na minha Bíblia, quando começa no verso de número 57, o título está: O Preço de Seguir Jesus. Eu achei interessante esse título estar aqui, porque quando você fala de preço, trata-se daquilo que você vai pagar. Você quer comprar algo, você paga um preço por aquilo. E o texto, e talvez esse título está aqui, porque uma vez que você quer seguir a Jesus Cristo, existe um preço a ser pago. Amém? Querido, eu sei que a graça é esse favor imerecido. A graça é o que foi nos dado de graça. Jesus, é importante entender isso, Jesus não nos cobrou para que pudéssemos desfrutar do que Ele tem. Mas uma vez que você decide, eu quero que você entenda, não tem como você viver a vida que Deus tem para você de qualquer jeito. E Ele está dizendo, existe uma porta aberta, e Ele diz: você não é obrigado a viver o que eu tenho. Você não é obrigado a adentrar e viver o meu reino. Mas para você entrar, você vai ter que abdicar de quem você é. Você está aqui? Então Ele está falando de um preço que eu e você devemos pagar. E talvez fique contraditório, porque se a graça é algo de graça, como eu preciso pagar? Querido, o preço que Jesus pagou, nós estávamos tentando pagar desde o início. Então você vai ver o Velho Testamento todo sacrificando animais na ideia de ser perdoado dos pecados. E ano a ano isso acontecia. Jesus veio pagar um preço que nós não poderíamos pagar. Amém? Então o preço que eu e você pagamos para seguir Jesus nunca é o preço da nossa salvação. Ou o preço que foi conquistado, ou requerido, ou pago por Ele, para que fôssemos salvos. Então Ele paga todo o preço da salvação, e Ele dá a quem deseja receber. Você está comigo? Amém. Então Jesus conversando aqui, e é interessante porque uma pessoa chega para Ele e diz: eu quero te seguir. Querido, se você olha o Novo Testamento, ele começa nos Evangelhos com Jesus convidando pessoas para segui-lo. E eu acho maravilhosa a maneira como começa, porque ele fala com Pedro. Pedro acaba de ter a pesca mais sensacional da vida dele, o maior sucesso. Ele era um pescador, ele era empresário do ramo da pesca, e ele tem a melhor pesca da vida dele. E logo depois dessa pesca, Jesus diz: siga-me. Ele larga tudo e vai. Você está aqui? Então assim, o Evangelho, ele não foi, desde o início, as pessoas que seguiram Jesus, elas não tiveram uma vida diferente. E o que Jesus estava querendo ensinar aqui, é que se você fosse apegado ao que você estava vivendo até conhecê-lo, você não vai estar apto a viver o que Ele tem para você. Então o texto que eu li, eles estavam andando e ele chega para alguém e diz: siga-me. Ou melhor, alguém chega e diz: quero te seguir. E ele diz: você não sabe o que você está dizendo. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, assim. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não tenho, o meu paradeiro você não suportará. Você não é essa vida confortável que você está achando. E para outro ele diz: siga-me você. E então esse diz: deixa eu enterrar meu pai. Ele diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Querido, ele não estava falando aqui, não era um pai que tinha falecido no momento, e ele não deixou participar do velório.
Ele estava falando, deixe que meu pai parta, e depois que meu pai partir, eu te sigo. Ele estava falando de viver alguns anos ainda, ali ao lado do pai dele. Está comigo? E o outro, ele fala para seguir, e ele diz, qual foi que ele disse? Deixe que eu vá me despedir da minha família, e depois eu vou. A verdade é que 3 pessoas que falaram sobre seguir Jesus, seja se convidando ou sendo convidado, deram desculpas. E Jesus termina esse diálogo, essa conversa com esse grupo dizendo que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto, não está em condições de acessar, de viver o reino. Você está aqui? Amém? E por que Jesus diz isso, querido? A palavra de Deus é tão maravilhosa, e como eu disse aqui mesmo, Jesus em diversas situações, né, ou quando ele fala, eu lembro que quando eu lia antes a respeito do texto que fala sobre quem é que começa a construir, não calcula da construção, que vai envergonhar, porque os outros vão passar e não vão ver aquela construção terminada, e eu sempre pensava que era com relação, você vai fazer uma reforma, faz direito o cálculo, mas tem a ver com a vida que você vive com Jesus. Ele disse, você precisa sim calcular, você precisa sim estar consciente do que é viver para mim. Amém? E de verdade, querido, eu vi esses dias um homem falando como as igrejas romantizaram o que é ser cristão, como hoje é tranquilo. Né? Eu lembro de algum tempo atrás você falar a respeito de uma religião em que você dizia, eu sou, mas não sou o praticante. Eu sigo essa religião, eu sou dessa igreja, mas eu não sou o praticante. E eu me lembro quando há uns anos atrás eu lia na revista Super Interessante, e eu via a matéria que diziam que agora eram os evangélicos. Então o IBGE fez uma pesquisa há um tempo atrás e perguntava, qual é a sua religião? Ele dizia, eu sou evangélico, não praticante. E aí a gente acha engraçadinho, mas será que a gente não está sendo ou conhecendo pessoas que se dizem evangélicas e não são praticantes? E aí, de verdade, o reino não é isso. A Bíblia diz que se você não entender, queridos, preste atenção, porque a Bíblia não está falando, e a gente vai falar sobre isso ao longo da noite. A Bíblia não está falando que você apaga o que você viveu. Não tem como você apagar o que você viveu. Você viveu, aceita que dói menos. Você viveu, ok? Eu vivi, mas a Bíblia te dá todos as ferramentas para que você não fique preso a isso. E ele está dizendo mesmo, não é maravilhoso o que Paulo diz em Coríntios? Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você é feito nova criatura. Por que a Bíblia não diz que você foi recalchutado? Por que a Bíblia não diz que você foi agora emborrachado, passaram uma borracha? Não, ele diz que é nova. Mas como que eu posso ser novo se eu mesmo não quero viver como alguém novo? Como que a Bíblia diz que tudo se fez novo, mas você é a pessoa mais apegada a quem você era velho, quando antigamente? Então você está atrapalhando o que Deus quer fazer. Deus está te impulsionando, dizendo, existe algo novo a ser vivido, e você está agarrado com o velho. Como? Não é maravilhoso pensar, a Bíblia está dizendo, querido, conversando com o povo dele, diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Mas se o fim que eu desejo é esse, ele diz, não, você nem sabe o fim que você deseja, o fim que você deseja, eu sei, é esse aqui, ó. Esses dias eu conversando com alguém, eu disse, você já pensou se todas as suas orações fossem respondidas? Ainda bem que tem uma delas, várias delas são cheias sem fé nenhuma, sem entendimento nenhum. Você está aqui? Então o texto, e Jesus está dizendo, nessa conversa ele diz que ninguém, não é um ou outro, não é o jovem, não é o velho, não é a criança, não, ninguém
que põe a mão no arado. E se você não sabe, o arado é um aparelho, né, de madeira na época, em que você amarrava aos bois, e o boi ia puxando e aquilo ia arando. E o que é arar? É abrir a terra para que então possa ser colocada a semente. Só que eu não sei se você teve a oportunidade de ir numa plantação, querido. A coisa mais linda na plantação não é só o que você está vendo ali, mas ver a organização. Se você vai numa plantação e você vê ela toda assim, se você vê uma que está assim, a outra está assim, você diz, o que aconteceu? Porque a ideia e a beleza é você ver e ver, poxa, quem fez o que fez se concentrou para fazer o que fez. Eu sei que hoje tem máquinas, né? Existem máquinas, eu mesmo já vi uns videozinhos de uma máquina que a pessoa só senta, vai acelerando e ele vai botando a sementinha aqui, ó, enquanto vai arando. Mas o que Jesus está dizendo é que quem põe a mão no arado, quem deseja e decide, porque você decidiu, ninguém te obrigou a seguir Jesus. Se você é adolescente, talvez seu pai e sua mãe te obrigou a estar aqui. E aí ele vai te obrigar mesmo. E se pedir o meu conselho, eu digo, continua obrigando. Se obriga a ir na escola, se obriga a ir no médico, continua obrigando. Ele não faz o que quer da vida dele, não. Mas isso é outra conversa. Os adolescentes me amando. Mas a Bíblia está falando que ninguém. Então assim, uma vez que você decidiu seguir Jesus, você precisa estar focado no que você faz. Não vivendo de qualquer jeito. E aqui nós vamos falar desse viver de qualquer jeito, olhando para trás. Querido, abre comigo, por favor, em Lucas. No capítulo 17, você está em Lucas, volta um pouquinho. Lucas 17, a partir do verso número 20. Olha só uma outra conversa que Jesus teve. Um outro ensinamento. Ele diz assim, certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse a seus discípulos, aproximam-se os dias em que desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, vejam, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam. Porque assim como o relâmpago lampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão da sua vida, a salvará. E aqui o texto continua, deixa eu ler para vocês. Naquele dia, duas pessoas estarão dormindo na mesma cama, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos no campo, um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus maravilhoso! Que coisa boa ouvir Jesus, conversar com Ele. Você cheio de boa intenção perguntando, Jesus, quando vai vir o seu reino? E Ele começa falando isso. Agora, querido, o que Jesus está falando é que a volta dele vai se dar, como ele disse. As pessoas estão vivendo os seus dias de maneira normal, e então ele virá como um relâmpago. Estão comigo? A Bíblia está dizendo isso. Mas o próprio Jesus, quando ele fala sobre as pessoas estarem vivendo como nos dias de Noé ou nos dias de Ló, ele mesmo traz uma lembrança. Ele diz, lembrem-se da mulher de Ló. O que a Bíblia diz sobre a mulher de Ló?
A Bíblia diz que Ló e sua família moravam em Sodoma e Gomorra. Ele escolheu morar lá. Quando os servos de Ló e de Abraão começaram a brigar, porque eles prosperaram muito, a coisa avançou muito, e eles começaram a brigar, o tio se reuniu com o sobrinho e disse: não dá para a gente continuar junto. Então ele pergunta, né, para o sobrinho: para onde você quer ir? Já pensou que coisa boa? Mas quando você sabe que você é abençoado, você não tem problema com isso não, amém? Então Abraão, sabendo que ele é abençoado, ele diz: pode escolher para onde você vai, porque onde eu vou. Eu gostei da vez que eu ouvi isso de Marisete Garcia. Marisete conversando com a gente, e numa conversa muito informal, ela virou de maneira muito natural, ela disse: não, fica tranquilo, onde Deus me plantar, eu prospero. Eu olhei para Camila, eu digo: é isso? Então Abraão tinha essa consciência, a bênção está comigo, onde quer que eu vá, a coisa acontece. Então ele vira para Ló e diz: Ló, onde você escolhe? Ló olha para o espaço bonito, mais bonito, e diz: eu quero ir para lá, eu quero ir para Campina lá. Deixa eu ir lá, não é Campina, é Colina. Então ele vai para lá e a coisa começa a se multiplicar, a iniquidade cresce e a coisa vira um caos. Mas as pessoas estavam vivendo. Elas estavam ali, como a Bíblia diz, elas estavam comprando, vendendo, vivendo os seus dias. Mas quando o anjo vai, por conta da intercessão de Abraão, resgatar Ló e sua família de lá, o anjo traz uma informação importante. Deixa eu ler para você. Está em Gênesis 19:17, diz assim: quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: corram, salvem-se, não olhem para trás, nem parem no vale, fujam para as montanhas ou serão destruídos. Eu gosto, queridos, e se a gente não entender do que se trata aqui, o original da palavra olhar é nabate. Significa contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. Então não está falando, entenda, quando a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás, não era simplesmente de curiosidade. Poxa, a cidade está queimando, né? A coluna de fogo, deixa eu olhar o que está acontecendo. Não, a Bíblia está falando de um olhar de saudade. Um olhar de contemplação, um olhar de saudade, um olhar de tristeza por estar deixando. E a Bíblia diz que porque ela fez isso, ela virou uma estátua de sal. E eu me lembro quando eu ministrei a respeito disso, é difícil você falar sobre a mulher de Ló e não lembrar da musiquinha que as crianças cantam. Eu tenho certeza que quando eu falei, você já ficou aí, olhou para trás e se deu mal. E se a gente não entender, a gente está tratando como muito comum. Assim, é bonitinho, poxa vida, ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a gente brinca com as crianças, né? Porque o legal é virar estátua de sal para as crianças. Só que se elas crescem entendendo que aquilo ali era justamente o que não podia acontecer, então a gente está ensinando para nossas crianças: pai, hoje eu virei estátua de sal. Mas a gente não pode romantizar o que aconteceu, porque o próprio Jesus diz: lembrem-se do que aconteceu. Com a ideia de lembrem-se e se afastem de viver dessa forma. Então não é se lembrar, porque, queridos, o texto não está dizendo apague o seu passado. O apóstolo Paulo em Filipenses fala sobre isso, a gente daqui a pouco lê. Mas não é sobre, você não consegue apagar o que viveu, não consegue. É por isso que você precisa entender: o que eu fiz, eu errei, eu acertei. Aconteceu, foi, passou. Então você precisa entender que em Deus existe perdão, direção, força, ânimo, vigor. Porque tudo que o diabo quer é te colocar e te deixar nesse lugar. Porque se você ficar nesse lugar, você não desfruta. Lembra? Você não está apto a viver o que o reino tem para você? Então você pode ser um filho de Deus, como filho de Deus, ter a chave e poder desfrutar. Eu gosto demais do que o pai disse para o filho mais velho. A gente foca no filho pródigo e toda a honra que o pai deu para o filho que voltou. E a gente se esquece do que o pai falou para o filho mais velho. Ele diz: filho, tudo que é meu é teu. Então você pode ser filho e tudo que é de Deus é teu. Mas porque você não entendeu que existe algo maravilhoso a ser vivido, você fica agarrado.
E queridos, nós somos tendenciosos a achar que a gente só fica apegado ao que deu errado. Mas tem muita gente presa ao que deu certo. Tem muita gente presa a uma fase de sucesso. A Bíblia não diz para você esquecer só o que foi ruim. Diz para você esquecer o que passou. Seja bom, seja ruim. Esqueça. E essa força para esquecer é você quem faz. Mas como eu esqueço? Sabe como? Não voltando tanto lá. Eu acho incrível que existem pessoas que eu já conversei e elas falaram para mim: pastor, eu não consigo esquecer. E eu me lembro de perguntar para elas: mas quantas vezes você pensa nisso? Todo dia. Todo dia eu vou lá e leio. Todo dia eu vou lá e eu escuto. Como que você vai esquecer? Você está todo dia. Você está aqui? Eu não sei se você consegue entender, querido, nós estamos em um novo ano. Nós estamos em 2026. E a gente pode declarar sobre esse ano, como de fato eu creio que ele vai ser um ano onde nós vamos provar de coisas, assim, sobrenaturais mesmo, grandiosas em Deus. Eu tenho essa nota no meu coração: nós vamos provar de um Deus grande, forte, poderoso, sabe? Mas de verdade, Deus, o próprio Deus está impedido de fazer na minha e na sua vida, se você está agarrado ao que você viveu. Então assim, eu conheço pessoas que tudo que elas fazem quando elas estão conversando é lembrar de como elas faziam na juventude, de como elas eram quando jovens, de como elas eram no ministério, do que elas faziam quando... Querido, que legal, parabéns para você. Mas estar nesse lugar não vai te fazer avançar. Contemplar, mostrar consideração, prestar atenção. Filipenses 3, do 12 ao 14 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E queridos, eu posso, assim, eu não quero que seja presunção da minha parte, mas para mim o segredo do ministério de Paulo está aí. Ele aprendeu a esquecer o que passou. Nós não estamos falando de um homem. Eu me lembro que teve uma época da minha vida que eu fiquei chateado, porque eu comecei a andar com pessoas que elas nunca tinham se desviado. E elas tinham um testemunho assim, não porque eu nasci num lar cristão e a minha vida sempre foi, eu orava o tempo todo e eu ali, minha mãe, e eu ia assim, poxa, tive 1 ano e meio da minha vida que eu... E a impressão que dá é que só pode falar com autoridade quem viveu em Deus, aquele que não errou. Mas a Bíblia não deixa isso claro na vida de Paulo. O apóstolo Paulo tinha um passado tenebroso. O apóstolo Paulo tinha um passado que as pessoas poderiam estar perto dele e falar: opa. Quando ele ora ao Senhor, e essa é a ocasião em que ele pede para que o espinho na carne seja lhe retirado, Deus lembra ele da graça dele. Ele está falando de alguém que estava ali de alguma forma apunhalando ele por quem ele era, pelo que ele fazia, de alguma forma. Você está comigo? Então assim, ele primeiro precisou entender que Deus perdoou ele. Mas se você não entender que o perdão de Deus também te habilita a se perdoar, você fica preso no que você fez. Então o apóstolo Paulo poderia ter escrito a respeito do perdão de Deus por ele. Mas se ele não se perdoasse, ele não estaria leve para viver o que Deus tinha para ele. Então, mais uma coisa eu faço. Você pode repetir assim: mais uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Querido, você não vai ver alguém andando assim. Porque o sentido de andar é para frente.
Então você precisa entender, é um novo ano. Existem coisas novas em Deus a ser vivida esse ano. Mas se você ficar apegado, não, porque fazia assim, preservando memória, preservando sentimento, querido. Eu me lembro de ouvir ainda quando adolescente, e a pessoa dizia, sabe por que o cemitério é o lugar que mais tem flores? Porque o cemitério, o remorso é sempre maior do que a gratidão e honra. Então a ideia não é que você queira demonstrar aquilo que você viveu com a pessoa, ou a alegria. Não espera morrer. Mas entenda, viva a vida hoje, projetando mesmo aquilo que vai ser vivido em Deus no futuro. Eu não sei, eu perguntei para o Senhor por que a gente ia falar isso. Não sei, Ele sabe, né? Eu não sei qual a expectativa que você tem no Senhor. Mas queridos, eu percebo como se existisse por parte de alguns, como se a pessoa se sentisse condenada de esquecer algo. E eu estou com essa nota, eu quero que você entenda isso. Você sabe que precisa esquecer. Você sabe que não esquecer está prejudicando o teu presente, o teu futuro. Mas você se sente condenado de esquecer. Porque talvez é a maneira como você se pune pelo que aconteceu. Você quer pagar um preço que foi pago. Jesus não te acusa. Quando a gente olha para o que... Se eu pergunto para você do rei Davi, o que você vai falar do rei Davi? Você fala do rei Davi que matou Golias, que enfrentou o urso, o leão, um homem segundo o coração? Uau! Mas esse mesmo Davi foi adúltero, assassino, mau pai. A gente fala de Abraão, pai da fé. Teve Isaac, mas você sabia que ele teve Ismael? Ismael era o filho da promessa? Errou feio. E o erro está até aí hoje. Até hoje estão pagando por esse erro. Então quem vai te lembrar do teu passado é o diabo, na ideia de te prender lá. Eu não estou falando de coisas que precisam ser resolvidas, preste atenção. O que precisa ser resolvido, precisa ser resolvido. Eu não sei se você está entendendo. O apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, e eu preciso esquecer o que ficou para trás. Querido, se você não quebrar as pontes com o seu passado, o mesmo caminho que te levou até Jesus Cristo, a estar nesse lugar, se não quebrado, ele te faz voltar, ele pode ser esse lugar. Então é necessário sim que você entenda. A gente fala de repente de um povo antes de nós, quando se tornava cristão, então você mudava a roupa, mudava a fala, botava a Bíblia debaixo do braço e agora você era o crente. E você sabia identificar quem era o crente. Ele vai lá. Só dava paz. E a gente agora é um crente mais descolado, não é? A gente tem parede preta. Eu não sabia, a gente tem quase que um nome à parte. Eu recebi um prestador de serviço aqui, e aí conversando, ele veio para mim, não, a nossa igreja também é church. Eu disse, não, nós somos verbo da vida. Ele, não, parede preta, a minha também é church. E aí eu fui entender que a gente é church mesmo sem ser church. A gente não quis pôr church porque nós somos Brasil, mas assim... Fiquei sabendo que a gente, por ser parede preta, é church. Mas o que eu quero dizer, queridos, não é porque eu e você somos church que nós não vamos viver com seriedade o que a palavra diz para nós.
Queridos, por que a gente fala que o Rema é um centro de treinamento? E eu quero deixar isso cada vez mais claro, para você que estudar, não vir achando que é uma escola, porque é um centro de treinamento. Um centro de treinamento te treina em áreas que você não está treinado. E aí você chega aqui achando que está, até se deparar com uma coisa e dizer, oxi, por que isso está tão incômodo para mim? É porque precisa ser tratado, precisa ser treinado. Então a gente quer dizer, eu me lembro quando você faz o Rema, a gente canta, né? Tinha uma música antiga que diz, eu sou assim. Estava agora, uma das crianças lá em casa, a gente brigando a respeito do comportamento e a criança respondeu, eu sou assim. E aí eu e a mãe disse, pronto, se é assim, então castigo pro resto da vida. O castigo era só até domingo. É assim? Adeus para esse estilo de vida. Acabou para você. Não. Eu mudo. Mudou 2 horas, disse, e aí, estou liberado? Disse, não, mudança de vida é um estilo, vai mostrando para nós que mudou. Você está entendendo? Queridos, assim, se você não se livrar, eu até pensei em vir ministrar com uma mochila e uma mala. Quão incômodo seria para você, eu aqui em cima, com uma mochila e uma mala, enquanto eu falo? Talvez você fosse dizer, pastor, por favor, põe no chão. É o que Deus está dizendo para você, larga. Você está andando pesado, todo mundo olha para você e vê que você está envergado. Por que você quer carregar um peso que não é mais teu? Por que você acha que quando Jesus vai conversar, ele diz, ei, vem até mim. Isso está tratando de um início. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Queridos, quando você vem para Jesus, você está cheio do teu passado. Você está cheio de marca, cheio de tristeza, você está cheio de tudo. Então você vai até Jesus e ele diz, pronto, eu vou te aliviar. Mas você precisa caminhar comigo, aprender de mim, para que você prove de descanso. E aí nesse provar de descanso, ele não acontece só porque você está com ele agora. Ele diz, troca o teu jugo com o meu. Olha só que coisa, a Bíblia não diz que você dá o seu jugo para ele e fica sem jugo nenhum. A Bíblia diz, não, você vai me dar o seu, mas você tem que pegar o meu. Porque não tem como ficar sem jugo. É um espaço que não fica desocupado. Ele vai ser ocupado. Ou pelo jugo que você quer carregar, que o mundo vai te pôr, ou o que ele te dá, que é leve. Então Jesus está dizendo, carrega, troca comigo, o meu é suave, o meu é leve. E é entender que nele existe perdão, existe restauração, existe um novo caminho. Olha que coisa interessante. Deixa eu ler para você. Atos 7,38 diz, Moisés estava com os nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida, para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram em seu, voltaram. Tá lá? Vamos lá. Nossos antepassados se recusaram-se a obedecer a Moisés. Eles o rejeitaram e em seu íntimo, eles não voltaram para o Egito. Eles estavam no mesmo lugar, mas a Bíblia diz que dentro deles, eles fizeram como a mulher de Ló. Eles voltaram para aquele lugar. Nunca mais pisaram lá, eles nunca mais voltaram lá, mas aqui eles foram, e aqui eles desejaram. E a Bíblia diz logo depois desse texto, coloca para mim, cadê? Disseram a Arão, façam para nós deuses que nos guiem, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés que nos tirou do Egito. Moisés subiu para falar com o Senhor. Ah, meu Deus do céu, nós somos uma bênção, né? O ser humano é uma bênção, meu Jesus. Quero dar um abraço no Moisés e falar, Moisés,
Esse povo todo ali no deserto, cara. Super te entendo. Queridos, e aqui então o texto, ele está dizendo que o povo no seu íntimo. Então você pode estar aqui, mas porque você aqui não está vivendo onde quer? Não, porque pastor, na minha visão eu tinha que estar pregando. E aí porque você não está pregando, no seu íntimo você voltou para um lugar do passado. Não, porque na minha visão eu não estou tendo a oportunidade, porque lá, você não está nem lá e nem aqui. Aí você acha que vai mesmo dar certo para você? Eu me lembro de conversar com uma pessoa e ela disse, eu vim para Arujá, mas eu odeio Arujá. Eu disse, você veio por quê? Ela disse, porque Deus mandou. Eu disse, pois bem, Deus é mais esperto que você, seja esperta também e aceita. E eu disse, quanto antes você amar esse lugar, antes você vai desfrutar do que Deus tem para você nesse lugar. E eu disse mais ainda, eu disse, quando você amar esse lugar e não quiser mais sair daqui, Deus então vai dizer, agora você pode sair. Porque é assim, é sobre você viver cada fase, amando ela, mas não preso a ela. Eu vou dizer de novo, é viver cada fase, amando ela, mas não preso a ela. Queridos, nós somos, eu e a minha esposa, assim, nós somos pessoas que aprendemos isso. E nós estamos carregando isso para a nossa vida. Quantas coisas a gente fez, vivemos uma fase e Deus dizia, tchau, a gente tchau. Vieram perguntar para mim, pastor, como foi para você deixar o espaço antigo? Eu disse, obrigado, tchau. Ah, mas também é porque você está indo para um lugar maior. Não, é porque eu entendo que cada fase é uma fase. Eu curto ela com intensidade. Acabou, obrigado, tchau. As crianças quiseram passar lá. A gente pediu para limpar lá, limpou tudo. E as crianças, deixa a gente passar lá. E eu levei eles lá. Estou tentando editar um videozinho para soltar. Ficou emocionante. Lulu chorou quando subiu na salinha. Mas assim, subiu, desceu, eu disse, ok, é isso? Muito bom que nós vivemos aqui, não é? Então tem muito mais para viver lá. Acabou. E se a gente não tomar cuidado, a nossa insegurança faz com que os nossos filhos cresçam inseguros. Então assim, você acha que teu filho não está olhando para você e vendo como você ama o passado? Eu gosto do que John Wesley diz, ele diz assim, ó, olha que coisa interessante. Ele diz, a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Em outras palavras, diz assim, difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. E a gente está falando de um povo que saiu fácil não. Praga, morte, e aí o faraó libera. Mas dizendo assim, diante de tudo que viveu ali, foi mais fácil tirar eles de lá do que o Egito sair deles. Você consegue entender? Então assim, Deus te deu uma vida nova. Mas se você não entender e viver todos os dias nessa novidade de vida, você não está apto. Meu Deus, como isso é sério? E você pode estar preso à tradição de família. Você pode estar preso porque meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. E por que você vai entender de Deus se é para você fazer assim? Não, pastor, é que eu vou chatear meu pai. Quem é teu pai? Não, pastor, não, você tem que honrar teu pai, isso é fato. Mas você tem que entender, existe uma direção de Deus para a tua vida, que Deus sabe mais do que o teu pai sabe. Obrigado. Você está entendendo alguma coisa? Olha o que o Senhor diz. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca.
Queridos, Deus teve que falar para o povo o tempo todo, porque nós somos tendenciosos a ficar agarrado com o que estamos vivendo. E Deus está dizendo: para, não fica pegado, esqueçam o que passou. Vejam, eu vou fazer coisa nova, dá uma olhada lá. Vocês não estão vendo? É quase que Deus falando assim: aqui, ó, olha aqui, olha aqui. Ai, pastor, mas o que eu fazia, a maneira como eu me... Queridos, eu não creio num evangelho, eu não creio num Deus onde os melhores dias que você viveu com Ele ficaram no passado. Eu não creio. A gente está falando de um Deus que é vivo. A gente não está falando de um Deus morto. A gente está falando de um Deus vivo, que deseja todos os dias ter relacionamento com os seus filhos. Como que você hoje, mais maduro, mais amadurecido, mais conhecedor de quem Deus é, não está vivendo melhores dias que antes? Talvez antes, não conhecer tanto te fazia ser mais ousado. E quem disse? Quem foi que falou para você parar de ser? Eu me lembro de conversar há um tempo atrás com um irmão que veio de uma denominação onde sapateava, rodava e saía entregando palavra. E ele veio, eu percebi que começou a ficar quietinho. Eu disse: quem foi que falou para você ficar quieto? Ele disse: não, eu que quis. Eu falei: você teve autorização de Deus para isso? Deixa eu aproveitar e abrir um parênteses aqui para você. Você não tem autorização, você não tem o direito de se negar a dar a alguém aquilo que Deus mandou dar, de falar a alguém aquilo que Deus mandou falar. Presta atenção, é como se eu pegasse uma carta, aqui, vamos lá, peguei um papel, e aí eu escrevo aqui, aí eu chego aqui, vamos lá, eu chego para Samara e digo: Sá, eu quero que você, por favor, entregue isso para Gico Recher. Você está aqui? Agora pega o papel. Você imagina então que eu chego para ela e digo assim: Sá, eu quero que você entregue para ela. E ela diz: Senhor, Lu, eu não vou entregar. Preste atenção. Sim, entrega para ela, para mim, por favor. E ela diz: eu não vou entregar. Você consegue entender quão bizarro é isso? Quão sem noção é isso? Como que Deus está nos pedindo uma coisa e você tem coragem de dizer a Ele: eu não vou? Você não tem o direito de ficar com uma palavra que não é para você, era para Ele, era para ela. Mas vamos fechar esse parênteses. Mas pastor, é que eu já fui muito machucado. Esquece então, e entenda que existe no Senhor a cura para o machucado que você já teve no passado. Eu sei, muitas pessoas vieram para essa igreja machucadas com seus antigos ministérios. Ei, já passou! Quanta coisa boa você já recebeu aqui, para entender que hoje você está habilitado a viver coisa nova. Não, é que eu me traumatizei com pessoas. Ok, a gente entende a sua dor. Agora levanta, sacode a poeira e prossiga. Não, é que o líder me machucou demais. Ele vai se ver com o Senhor, mas se restaura nele e avança. Não dá, queridos, preste atenção, porque talvez você está se apoiando em alguém que te machucou. Você travou. E se essa pessoa pedir perdão para o Senhor, ela está prosseguindo, e quem está parado aí é você. Aí você está aí, achando que Deus está te compreendendo. Mas que bom que você está aqui, porque Deus está dizendo para você: chega! Já enrolou demais, já chorou demais, já sentiu demais. Eu vou repetir para você: não é apagando minhas coisas, não é uma coisa eu faço apagando as coisas que vivi, não é, porque não dá. Uma coisa eu faço, eu esqueço,
E como eu esqueço, não contemplando, não amando, não voltando, não se vitimizando, não se torturando. Porque talvez é isso que está acontecendo. A gente volta para esse lugar, se sabotando, se torturando. Ai, porque o tempo que eu morei lá, o tempo que eu vivi lá, foi bom, mas viva o tempo aqui agora. A pior coisa que tem, querido, é conversar com pessoas que talvez elas estão com seus 70 anos. Entenda o que eu quero dizer. E elas dizem, tudo que eu queria era ter meus 20, era ter meus 30. Porque com 30, com 20 não viveram o que era para viver. E aí pessoas com 50 falam da época delas de 20. Quando estão com 70 falam da época de 50. Quando estão com 90 falam de 70. Logo não viveram nenhuma das fases. Tudo que ela queria era ter menos idade. Para fazer o quê? O que não está nem fazendo hoje. Eu queria ter 30, para fazer o quê? As coisas de 30, tá fazendo as coisas de 50? Não, porque eu queria ter 30. Logo, não tem 30, não faz os de 50, vai envelhecendo sem fazer nada. Me perdoe, mas eu estou te amando. Vai por mim, eu estou te amando. Você precisa fazer algo com a tua vida. E o que você precisa fazer é não ficar preso ao seu passado. Pode ter sido maravilhoso. De novo eu digo, não é só sobre coisas que deram errado. Coisas que você foi bem sucedido também. Você pode ter sido muito bem sucedido no que você fez. Se passou, passou. Mas pastor, a Bíblia não diz, quero trazer a lembrança, a memória, aquilo que me dá esperança? Sim, pode trazer. A questão é você ficar naquilo. Porque há quem diga que o maior empecilho para o seu sucesso é o seu sucesso atual. Seu último sucesso, desculpa. Obrigado. Falo no meu ponto aqui. Você está entendendo alguma coisa? Eu gosto demais da maneira como Elias convocou Eliseu. E aí se você pega no texto, a Bíblia diz que Eliseu voltou. Mas Jesus não disse que não pode voltar. Lembra o que eu falei? Não é sobre você voltar, é sobre você ficar naquele lugar. A Bíblia diz que quando Elias chama Eliseu, ele diz, tá bom, eu já volto. Ele vai, pega o que ele tem, os bois, pega a carruagem, faz uma fogueirona, faz um churrascão, despede de todo mundo e vai embora. Eu me lembro, queridos, de conversar com um missionário. E como eu fui usado pelo Satanás? Porque ele conversou comigo e ele dizia, Deus me chamou e eu vou embora para o Canadá. E eu na época, trabalhando na corretagem, e ele disse, Deus me chamou, eu vou vender tudo e vou embora. Eu disse, cara, não vende tudo não, velho. Deixa um imóvel aí, vai que não dá certo lá, você volta. E ele disse, não, Deus me chamou, eu vou vender tudo. Eu disse, rapaz, não vende tudo não. Vai aqui, aí você volta aqui, está aqui sua casinha. E ele foi, vendeu tudo, está lá avançando com a igreja, prosperando. Graças a Deus ele não me ouviu. Mas foi só nessa ocasião que eu falei algo errado. Fique em paz. Depois disso, nunca. Mas você está entendendo alguma coisa, querido? Não, porque eu decidi que você vai, eu vou te repetir. Você vai sim tomar decisões que você vai se arrepender. Você vai. E o melhor que você faz com você é entender. Foi um erro, foi um acerto, passou, não consigo voltar, simbora. Eu gosto demais do texto, eu já falei, estou encerrando com isso. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega em Ziclag, na cidade dele, tudo pegou fogo, todos foram levados. Levaram como escravo, botaram fogo em tudo. Então a Bíblia diz que os homens de Davi começam a chorar, choram até perder as forças. E eu gosto desse texto, queridos, porque eles tinham motivo para chorar. A Bíblia diz que os soldados de Davi cogitam apedrejá-lo. Não eram homens desconhecidos não, homens que lutaram batalha, pessoas leais a ele, mas estavam tão mal que cogitam apedrejar Davi. A Bíblia diz que Davi pede o manto sacerdotal dele e vai orar ao Senhor.
Quando ele vai orar ao Senhor, o Senhor diz para ele: corre, você vai encontrar os amalequitas, você vai pegar tudo de volta. Eu fico pensando, se Davi ficasse mais tempo chorando, não ia ter tempo para ele alcançar os amalequitas. Quanto mais tempo você chora, mais tempo você está perdendo de alcançar o que Deus tem para a tua vida. Ai, ai, ai. Hebreus 12:1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunha, desembaraçemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. A Bíblia diz que existe uma forma de eu e você corrermos a carreira, e é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Você não vê, queridos, alguém que está correndo. Se alguém está correndo assim, é porque está correndo da polícia. Ninguém corre olhando para trás. Alguém que olha para trás está preocupado. Talvez com um carro, com alguém que segue. Eu não sei se você está entendendo. Mas assim, alguém que corre precisa estar olhando para frente, para um objetivo. E é o que Jesus está dizendo: olhe para mim. E quando você olha para Jesus, não vai ter a parte dele condenação para você. Jesus não é aquele que vai dizer: eu sei o que você fez no verão passado. E eu me lembro quando eu conversei com a minha mãe disse para mim lá atrás: a Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento, a menos que você conte para ele, ele mesmo não lembra mais. Mas você precisa tomar essa decisão, e não é alguém que toma por você, é você que toma por você. Não dá para viver algo novo preso com o velho. Se você está desejoso de viver algo novo em Deus, tenha coragem de largar o velho, de deixar o passado, de quebrar as pontes. Você pode fechar os seus olhos. Pai, eu te dou graças. Obrigado pela tua palavra. O Senhor é bom. E eu creio, Pai, que existe algo novo do Senhor para que nós possamos viver. O Evangelho são as boas novas, são boas notícias. Todo dia acordar com uma boa notícia, Pai. Eu te dou graças, Senhor, porque existe no Senhor essa expectativa de dias extraordinários. Pai, a tua palavra fala sobre a unção que despedaça todo jugo. Eu não palestrei, como eu disse, eu falei da tua palavra que é carregada de poder. E eu creio, Pai, que enquanto eu ministrava, o Espírito ia falando aos corações. E eu creio, em nome de Jesus, que existe unção aqui essa noite para ajudar, para nos auxiliar, para nos ajudar a não ficar preso com aquilo que vivemos no passado. Pai, eu te dou graças. Como nós cantamos, declaramos, nós somos livres. Nós somos livres. A tua palavra disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fomos libertos por você, Jesus. Não aceitamos nenhuma prisão, condenação. Pode fazer a sua oração. Eu não sei como embora tenha pregado para todos que estão aqui, cada um recebe e é ministrado pelo Senhor de uma forma. Mas eu queria que você agora conversasse com o Senhor, uma vez que Ele sabe da tua vida. Eu queria que você tivesse coragem de dizer ao Senhor, diz para Ele: Senhor,
Me ajude a esquecer, me ajude a tirar do meu coração. Se comprometa você de não voltar nesse assunto, nesse lugar onde você está sendo aprisionado, onde você está sendo amarrado. Isso está te tornando vagaroso, isso está te tornando pesado. Decida de uma vez por todas a se lançar em Deus. Somos gratos, Pai, por tudo que vivemos. Existe muita gratidão em tudo que nós vivemos até aqui. Nós amamos de verdade tudo que vivemos até aqui. O que vivemos até aqui nos tornou quem nós somos, como estamos. Mas nós entendemos, Pai, que no Senhor existem coisas tão maravilhosas a serem vividas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Libere perdão a você mesmo. Se perdoe. O Senhor já te perdoou. Se perdoe. O Senhor já te perdoou. Se perdoe. Permaneça com seus olhos fechados. Eu não conheço a todos que entraram aqui essa noite, mas se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazê-lo. Como eu disse, o perdão que nós encontramos em Jesus, ele se dá justamente aí. O aceitar a Jesus é aceitar o perdão que Ele tem para a sua vida. A salvação em Cristo Jesus está totalmente ligada a ser perdoado dos seus pecados. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, essa é a sua noite. O Senhor está parando esse culto para atender a sua necessidade. Se você entrou aqui e nunca fez essa oração, levanta a sua mão direita bem alto, para que eu possa orar com você. Existe alguém? Eu não conheço a todos que estão aqui. Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se você nunca fez essa oração, se você talvez fez essa oração e por algum motivo você se afastou do Senhor, e você deseja essa noite devolver o controle, o domínio da sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Todos salvos? Aleluia. 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 Você pode ficar de pé, nós vamos orar pelo Gabriel. Existe alguém com alguma dor ou enfermidade, alguma doença? Vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Eu creio que existe cura para você essa noite. Amém, pode vir aqui. Nós vamos orar pelo Gabriel, ele está com virose e intoxicação alimentar. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida do Gabriel e declaramos todo o sistema digestivo dele, Pai, funcionando, todo o corpo dele reagindo ao poder da oração e ao poder que existe no Teu nome. Eu declaro ele sarado, saúde restaurada, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Existe alguém que já entregou a vida a Jesus e ainda não foi cheio do Espírito Santo? Você ainda não ora em outras línguas e deseja isso para a tua vida? Existe alguém? Queridos, nós entendemos ser tão importante. Então a nossa igreja sempre vai ter pelo menos 4 apelos: salvação, reconciliação, cura
e batismo no Espírito Santo, nós entendemos que essa é a vontade de Deus para nós, como filhos. Existe alguém? Aleluia. Você pode cantar Nós Te Amamos? Agora? Nós te amamos. Declare só isso, só isso. Declare do seu coração, de verdade. Nós te amamos, Senhor. 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 Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te amamos, nós te amamos. Amamos os teus planos e projetos para as nossas vidas. Nós não queremos estar distante daquilo que o Senhor projetou para nós, mas leves para voar com o seu soprar, com os ventos do Espírito, Pai. Não queremos estar pesados para poder viver e ser soprado pelo Senhor. Livres, leves. Totalmente, Pai. Amamos o presente, mas não estamos apegados a ele. Amamos o que vivemos, mas não estamos apegados. Amamos o que iremos viver, mas também não estamos apegados com tudo que existe lá. A nossa vida é tua e só existe lugar para o Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se sentar. Eu quero divulgar para você, te comunicar 2 livros. O Verbo Shop está ali, bem bonitinho para você comprar. A Vontade de Deus, a Chave para o Sucesso, do Rick Renner. Posicione-se para viver sob a proteção, a provisão e o poder sobrenatural de Deus. Livro muito bom, vai edificar a sua vida. Planos, Propósitos e Práticas. Livro também, um clássico do irmão Reagan, que vai edificar a sua vida. Amém?